Bom, meus amigos, uma satisfação estar aqui para tratar de um tema que é muito caro ao pensamento teosófico, que é a teosofia neoplatônica. Nós vamos falar de Plotino, um pensador que já foi chamado de a glória da filosofia antiga. Eu vou fazer um esforço para que nós possamos ter uma ideia, ao menos introdutória, de quem foi Plotino, qual é a herança filosófica que ele incorpora no seu pensamento e também da influência de Plotino na história do Ocidente, que é muito grande. Em primeiro lugar, é importante a gente fazer um registro que, no âmbito da espiritualidade, muitas vezes não se dá muita relevância a questões históricas, geográficas e cronológicas. Por exemplo, quando Krishna diz a Arjuna, ergue-te para a batalha e luta, isso é um chamamento que ecoa ao longo dos séculos, encontra cada um de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida e nos dá um ânimo para a ação. Não importa muito quando foi proferida esse chamamento à ação e nem onde. Ou, se quiserem, na tradição budista, quando lá em A Voz do Silêncio é dito: fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és, na estrela chamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limites do desconhecido. Vejam que isso tem um poder sobre a nossa alma que transcende qualquer questão temporal e geográfica. Agora, quando nós falamos de uma escola filosófica, como é o caso do neoplatonismo, é importante nós contextualizarmos. Isso eu vou tentar fazer agora, pelo menos de forma bem sintética. Quando morre Pitágoras, nasce Sócrates, que vive então de 469 a 399, é claro, antes de Cristo. Platão nasce em 427 e ele foi discípulo de Sócrates por 8 anos, se não me engano, de 407 até 399, quando Sócrates foi condenado pela democracia grega e foi levado ao suicídio involuntário. Platão, para nós, é um ponto assim muito importante, porque o próprio Plotino vai se dizer um mero intérprete de Platão. Ele não pretendia estar construindo uma nova filosofia, ele se dizia um mero exegeta do ensinamento platônico. Platão, então, vive de 427 até 347. Em 387, ele funda a Academia. A Academia Platônica, que tem uma longevidade de quase 900 anos e só vai ser fechada em 529 por ordem do imperador Justiniano. Bom, com a morte de Platão, surgem entre os seus sucessores várias divergências sobre o verdadeiro ensinamento platônico, que realmente Platão ensinava. Porque se nós vamos ler os diálogos, não se chega efetivamente a uma conclusão absoluta sobre o que Platão está querendo dizer. Muitos diálogos acabam em aporias, nós chegamos num estado de indecidibilidade frente a duas possibilidades, e muitos sustentam que os diálogos simplesmente remetem para uma tradição não escrita, para um ensinamento oral, mítico, tratado sobre o bem, nunca escrito por Platão. Então, quando Platão morre, lá em
347, a academia passa por diversos líderes e vão dar uma outra interpretação para o ensinamento platônico. O primeiro deles é Espeusipo, né, e depois segue aquela corrente por muitos séculos. Bom, por que eu estou falando isso? Porque os neoplatônicos, eles não se intitulavam neoplatônicos, eles se intitulavam simplesmente platônicos e pretendiam resgatar o verdadeiro ensinamento de Platão. Então esse é um dado importante que a gente tem que manter sempre em mente. Nós temos na passagem também para a era cristã um personagem decisivo, né, na influência sobre os neoplatônicos, que é Filo de Alexandria. Foi o primeiro filósofo a tentar uma conciliação entre a tradição filosófica grega e o ensinamento bíblico, cunhando o que se conhece como a filosofia mosaica. E ele tem uma influência grande sobre Plotino. Bom, então vamos dar um pulo aí até 205, já na era cristã, quando nasce Plotino em Licópolis, do Egito. Ele nasce numa família, claro, helenizada. Plotino falava e escrevia em grego. Em 205, então, era cristã. Com 28 anos, Plotino vai para Alexandria. Alexandria já era, né, há 500 anos, desde 332 a.C., né, quando Alexandre chega no Egito, e 75 anos depois disso já era, né, o epicentro do saber mundial. Então, Plotino, com 28 anos, ele vai até Alexandria, anda por um ano, ele percorre várias escolas filosóficas, até que um dia ele assiste uma aula de um tal de Amônio Sacas. E diz: opa, aqui tem substância esse ensinamento, né? Aqui tem, né, um ensinamento relevante, vou ficar por aqui. E se torna então discípulo de Amônio por 11 anos. Ele, juntamente com Orígenes, conhecido como Orígenes o Pagão, e Herênio. E todos fazem um voto assim de silêncio, porque, como vocês sabem, o Amônio não escreveu nada. Ele era adepto, como Pitágoras, como Sócrates, e diz o ensinamento esotérico de Platão, do ensinamento oral. Fazem um voto, então, de não revelar aquele ensinamento de Amônio, que vai ser rompido, né, primeiro por Orígenes e Herênio, e depois, então, Plotino ensina e escreve. Bom, Plotino, depois, né, dessa fase com o Amônio, resolve ir para a Índia. Tem um livro muito interessante que fala da influência da filosofia hindu sobre o pensamento neoplatônico. E uma tese de doutorado diz que eles, na Índia, chamam o neoplatonismo de a Vedanta do Ocidente. E tem inúmeras correlações, se nós nos detivermos em fazer esse estudo comparado.